Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco na noite deste dia. Amém? Eu cheguei da igreja agora, teve Santa Ceia na igreja, foi uma bênção, né? A Santa Ceia foi uma bênção, porque a Santa Ceia, né, o produto da Santa Ceia, o corpo de Cristo, é uma bênção. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Antes, eu nunca tive vontade que um culto acabasse tão rápido quanto hoje. Foi por causa da eleição, não. Sabe? Porque púlpito, gente, é lugar de pregar o evangelho, não é lugar de falar de vida pessoal de ninguém, que aconteceu, que deixou de acontecer, a menos que a palavra penda para esse lado. Mas aí é o Espírito Santo que conduz. Difícil. O culto foi difícil hoje. Amém? Sabe o que é isso aí? Falta de intimidade com a palavra de Deus. Falta de intimidade com o ensinamento da palavra. Falta de irmanação, tá? De ler, de comunhão com a palavra. Tem que ler a palavra. Tem que acordar de manhã, em vez de passar aquele pão na manteiga, aquela coisa toda, lê a palavra, lê pelo menos 3 versículos. Eu não faço isso, né? Eu leio logo um capítulo, que eu gosto de sair. Eu sou dependente de Deus 24 horas. Eu dependo de Deus 24 horas. É isso. É isso. É isso. Sabe? É isso. A palavra, ela tem que ser lida, tá entendendo? E ser ensinada o teor da palavra. A palavra tem que ser ensinada. A palavra tem que ser ensinada. A palavra tem que ser lida. Tem que explicar o que lê. Sabe? Tem que ler a Bíblia. Pela manhã, tem que ler a Bíblia. Quem vai pregar, tem que ler a Bíblia. Sabe? Então, esse negócio de conivência, de amizade de púlpito, isso aí não funciona, não. Sabe, a gente fica doido para vir embora, porque a coisa não flui, não tem Bíblia. Tem que ter Bíblia, tem que ler palavra, tem que ter comunhão. Tem que estar em comunhão com a palavra. Quando a pessoa está em comunhão com a palavra, a pessoa pega 3 horas, não dá para sair. Não dá para largar o ambiente. É gostoso, você tá ali 5 horas, é insatisfatório. Jesus pregava 7 horas. Ele começava a ensinar, ele não parava. Tinha que mandar o povo embora, tinha que despedir o povo, porque o povo, sabe, queria mais. E não é isso que se vê hoje. Aí alguém diz assim, é porque as pessoas estão se enfraquecendo. Está se enfraquecendo porque não tem palavra. As pessoas estão deixando a casa de Deus porque o propósito do evangelho na vida de algumas pessoas foram mudadas. A igreja virou proposta de emprego de bênção. Não se fala mais de céu. Não se fala mais de salvação. Aí, as pessoas enclausuram na mente que Deus tem que resolver o problema dela. Deus não tem que resolver o problema de ninguém, não. Tem que parar com isso. Deus te dotou de capacidade, consciência, sabedoria, paciência, tá entendendo? Inteligência, humildade. E você segue a vida. Deus não quer que você adore outros deuses que não te criou, que não te fez imagem e semelhança dele. Ele não quer que você faça isso. Mas igreja não é lugar para arrumar emprego para ninguém. As pessoas estão abandonando a casa de Deus porque está faltando palavra. Quem vem dar chave disso, chave daquilo. Igreja não é cabide de emprego para ninguém. Aí chega no púlpito, não tem palavra, fica falando de vida. Tem que parar de falar de vida. Tem que falar a palavra que leu, tem que estudar a palavra que leu, tem que ter intimidade com a palavra, tem que gostar da palavra. Não é empurrar qualquer coisa no povo. Aí o povo vai para a igreja e não tem mais prazer de sentir. Eu estava pedindo a Deus que o culto acabasse, nunca fiz isso. Porque a gente fica sedento dentro da igreja, morre de fome. Porque tem pessoas que têm conchave com o ministério, mas não tem Bíblia. Não tem Bíblia. A gente vai para a igreja, perde o tempo de... Ainda bem que eu vou para adorar a Deus.
Vou para adorar a Deus, mas vou para receber de Deus a palavra. E como é que recebe se não tem quem dá? Não tem para dar porque não tem interesse. Não tem interesse porque o coração está em outro lugar. O coração está em outro lugar, então não vai ter espaço para explicar nada. É complicado. Os conchavozinhos dentro da casa de Deus. Aí vem com a cara mais lavada de 2022, dizia esses tempos agora, eu não vou poder estar na igreja porque eu vou estar em emprego, vou estar... Ué, que vá! Igreja não é lugar para estar falando isso, não. Cuide de sua vida, vai viver a sua vida. Prega o evangelho que te foi dado para pregar. A igreja é lugar de pregar o evangelho, a igreja é lugar de desnudar a palavra. Encher o coração do povo de esperança, de morar no céu. O povo está querendo saber como é que faz para ser abençoado. Para viver uma vida abençoada. O que é uma vida abençoada? Observar os mandamentos do Senhor, a palavra de Deus, tá entendendo? Mudar o comportamento, tomar nova direção, meter o pé para casa e viver tudo que ali foi pregado. Não viver aquilo que o pregador pregou da vida dele. Ninguém quer saber de vida de ninguém, não. Sabe, é um conchavo, sabe, tem que acabar com isso. Por isso que o povo enfraquece que não tem comida, fica dando garapa, povo. Tem que dar a Bíblia, palavra, mensagem, é o que vai dar aqui agora. É o que vai dar aqui agora. Ontem eu estava acabando de ler a palavra de Deus, como sempre faço pela manhã. E Deus me deu 2 Reis, capítulo 19. Uma palavra boa, maravilhosa. Que fala... Aí, para mim ler o 19, eu tive que ler o 17 e o 18. Para mim entender o que passava no capítulo 19. Então, matei aqui um Guaranebe, que é Guaraná, ó. Que eu sou o negão, um diamante negro de Jesus. E eu é que sou. Vamos para frente. Para me ler o capítulo 19 de 2 Reis, eu tive que primeiro ler, né, a palavra de Deus. Príncipe Vitorice está assistindo. Eu tive que ler primeiro o 17 e 18. Para entender. Porque às vezes Deus fala a respeito de uma certa ameaça a um certo rei, a um certo homem de Deus. E ele é assim, então, ele explica antes. A Bíblia vai dizer que Acais, né? Acais era o rei de Israel, o rei honrado por Deus, porém que fez o que parecia mal aos olhos de Deus, né? Aí diz assim, ó, a morte de Acais. Aí diz assim, ó, no reinado de Osés o reinado de Osés, rei de Israel. No ano 10º de Acais, rei de Judá, começou a reinar Osés, filho de Ela. E reinou, né? Ele reinou em Samaria. Só que ele fez alianças erradas. A vida da gente... Por isso que não adianta ficar pregando prosperidade. Prega o caminho. Né? Prega a justiça, prega a verdade. Abre a palavra, mostra o que nos roubam. Todas as bênçãos advindas de Deus para nós, e as pessoas vão entender. A palavra ela é muito simples. A vida da gente é complicada. Por isso que não interessa a vida da gente em nada em cima de púlpito. Interessa o que Deus tem para nós. Não a vida da gente. A vida da gente não interessa. Até porque pecado é o que eu faço contra o meu próximo. Certo? É isso. Então a Bíblia diz que ele fez uma aliança com o rei do Egito, Osés, filho de Ela,
que reinava em Samaria, né? E fez o que era mal aos olhos de Deus. Fez o que era mal. Fez o que parecia mal aos olhos de Deus. As pessoas fazem assim. Fazem o que parece mal aos olhos de Deus para irritar a glória de Deus. Para irritar. E ele era tão esdrúxulo, esculachado, um rei perverso, mentiroso, tanto ele como Acais. Mas Acais, em uma certa parte, ele se deu bem porque o seu filho Ezequias não procedeu conforme o pai. A Bíblia diz que Ezequias serviu a Deus de tal maneira que nenhum rei antes dele e depois dele serviu tanto quanto ele. Foi uma bênção, Ezequias. E na gestão de Ezequias, era quem? Era Isaías, o profeta. Né? E esse tal Oséias, ele tinha feito uma aliança com o rei da Síria, né? E de contrapartida ele fez uma aliança também com o rei do Egito. E ao cabo de anos, ele deixou de pagar tributo ao rei da Síria e começou a pagar tributo ao rei do Egito por causa dos cavalos e carros, e contando com a proteção humana para livrar do outro inimigo. Olha como é que a pessoa entra no rolo. Eu também fazia isso quando eu estava no mundo. O medo de morrer, né? O medo de ser destruído. Então eu contava com a aliança de gente mal para me proteger. É sempre assim quando a gente está cego. A cegueira nos faz recorrer a pessoa pior que nós para nos proteger. Então a Bíblia diz que Salmoneses, o rei da Síria, o encurralou, né, sitiou a cidade dele durante 3 anos. O povo começou a morrer de fome, começou a ficar dependente. Ele então vai, pega Osés, amarra Osés, leva para o cativeiro, né, da Babilônia, ali na Síria, e leva todos os tesouros da casa de Deus. Arrebenta com Osés, né? Nessa gestão, então, morre Acais, e o filho de Acais, chamado Ezequias, reina em seu lugar. Então aí, né, Salmoneses e Senaqueribe, né, se volta agora contra Ezequias, achando que por um dos reis de Israel ter transgredido e ele ter conseguido lograr êxodo em cima, né, do rei de Israel, que ele ia repetir os mesmos feitos em cima da gestão de Ezequias. Só que ele se arrebentou. Deu com os burros na água. Porque, como eu já disse da outrora, a Bíblia ela relata exemplos de pessoas que começaram bem, terminaram mal, do que começou bem, terminou bem, e do que começou bem e parou no meio do caminho e não terminou o que começou. Que ficou entre a cruz e o punhal e se deu mal. Deixou de ser escrito seu nome nos anais da história como vencedor. Então agora ele envia um dos seus emissários chamado Rebzek, né, com os seus chefes da guarda no aqueduto de Israel, e começa a proferir palavras, né, contra Ezequias e Sebiná e Ilquias, que nessa gestão era os sacerdotes da época, e os escrivãos e os mordomos do rei. E aí Ezequias vai consultar Isaías. Ezequias temeu, né, porque já tivera visto o que o rei teria feito às nações e o que ele fazia, a atrocidade com que ele tratava os seus inimigos. Então a palavra de Deus vai dizer que Ezequias temeu. Temeu e prontificou-se a buscar a Deus, coisa que ele já fazia outrora. O pai dele foi um péssimo exemplo, mas ele
ele foi um excelente exemplo. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? É a mesma coisa do Bolsonaro. Né? O Bolsonaro é um excelente exemplo. O que os filhos fazem é o problema dele. Né? O que importa é o que ele faz na gestão dele. É a mesma coisa de Acais. Acais era pai de Ezequias. Não significa que o pai corrompeu que o filho também vai corromper. Isso depende muito da natureza do filho. Você está entendendo? Eu não posso, eu não sou o mal do meu pai, eu sou eu. Eu tenho a minha personalidade. Eu sou uma pessoa diferenciada. Como posso ter saído do seu ventre, como diz a Bíblia. Mas a vida me dá a opção de agir diferentemente do que ele agiu. Tá? Sua mãe pode ser uma péssima mãe, mas isso não significa que você vai ser péssimo. Seu pai pode ser um bandido, pode ser um ladrão, pode ser um pilantra, pode ser um safado. Mas isso não significa que você será. Quem define o seu futuro, a sua vida, é você. Então eu não posso lançar a carga de alguém que tem juízo e os feitos malignos, sendo ele a minha família ou a minha prole, jogar como responsabilidade minha ou delegar a responsabilidade daquela pessoa a quem o criou, depois que ela tomou a razão. Não. Ezequias tinha todo os adereços para ser um péssimo rei, mas ele optou por não seguir o caminho de seu pai. Nessa gestão aqui, ele poderia recorrer aos deuses que o pai dele recorreu, desobedecer, mentir, enganar, trapacear, mandar para trás, mas ele não fez. Ele agiu diferentemente do que o pai dele, como o pai dele agia. Ele tomou outras direções. Você não é o erro do seu pai. Você não é o erro da sua mãe. Você não é o erro da sua irmã. Você não é eles. Você é uma outra vida, com uma outra história, com outro legado. É assim que funciona a vida. Então, olha aqui a diferença do filho de um homem corrupto, o pior rei de Israel. A Bíblia diz que tal era Acais. Olha o destino que o filho dele tomou e a forma como que o filho dele agiu. Totalmente diferente. O filho dele foi totalmente diferente. Às vezes, nós puxamos o gênio, mas isso não significa que vamos agir com as mesmas atitudes. Vamos lá. Ezequias consulta a Isaías. Olha lá. E tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes e cobriu-se de saco de panos e entrou na casa do Senhor. Quer dizer, Senaqueribe e outros mais, amando, né? Sisaque, na verdade, né? A Bíblia diz que Sisaque e Rabiseque sobe-se lá aos aquedutos de Jerusalém e fala para os filhos de Israel: bebam as vossas urinas e comam das vossas fezes. Né? E fez ameaça a Ezequias. Vamos continuar aqui lendo. E Ezequias, ouvindo isso da parte dos seus mensageiros e sacerdotes, se cingiu de saco, né? E foi até o Senhor. Ele não recorreu a cartomante. Ele não recorreu ao rei do Egito. Ele não pediu auxílio aos amigos mais poderosos, belicamente falando. Ele recorreu a Deus. Ele pediu a Deus. Ele se humilhou diante de Deus. Ele foi diante de Deus. Ele conversou com Deus, porque Deus tem as ações da vida. Deus é quem diz quem vai, quem não vai, quem morre, quem fica, quem vive, e quem ganha vitória, quem perde. É Deus. O mundo todo, o Brasil todo pode estar a favor do Lula.
Mas se Deus quiser chegar lá na máquina lá e mudar a máquina e botar tudo pro Bolsonaro, Deus coloca. Porque mal ou bem, Bolsonaro é o servo de Deus. O Lula não merece. É um bandido ladrão que roubou a nação. Hein? Então não merece. Já teve a oportunidade, não teve uma, não teve duas. E fez o que fez. É um quadrilheiro. É uma casa da vida. Tal é ele. E olha que ele recorre. Com veste de macumba. Esse povo aí. Porque se fosse boa, era boa cumba, né? Então é má, porque é macumba. Esse povo aí tá tudo apoiando ele. É uma pessoa que vai investir poderosamente contra as igrejas, contra o povo de Deus. E se tiver oportunidade, vai roubar a mão um pouquinho. Porque quem é. Quem é. Quem é ladrão mesmo, gente. Quem é ladrão, quando vai preso, fica mais ladrão ainda. Agora que vai vir com mais fúria, porque foi preso. É isso. Aí vamos aí, ó. Cobertos de panos e sacos, e ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais lhe disseram, assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, é dia de disciplina, é de vergonha, porque filhos são chegados à hora de nascer, e não há força para dá-los à luz. Não é assim que às vezes a gente se sente? Aquela angústia, aquela dor, quando alguém nos ameaça de morte. Pelo menos eu não sinto mais, eu sentia. Agora, a minha vontade de ver Deus é tanta, a minha vontade de estar com Deus é tanta. Falar nisso depois da mensagem, eu vou mandar uma revelação que Deus me deu hoje pela madrugada. Então, a vontade de estar com Deus é tanta, a vontade de morar no céu é tanta, que eu já nem, sabe, nem penso em coisas de tal natureza. Sabe? Eu já nem penso em coisas de tal natureza. Eu acredito mesmo na vontade divina. Eu acredito mesmo na vontade divina. Eu acredito mesmo na vontade de Deus em fazer com que tudo vá na conformidade com que ele espera. Essa é a minha grande visão. Tá? Aí eles se cingiram de saco, né? E foram até, né, Isaías mandar a mensagem do rei Ezequias, né? A hora é chegada, porque é dia de disciplina, dia de vergonha, é a hora de dar à luz, e a mulher não tem força para dar à luz. Ele vai dizer aqui, ó, e disse Ezequias, este dia é dia de angústia, dia de disciplina, é dia de opróbrio, porque filhos é chegado. Porque filhos são chegados. É a hora de nascer, e não há força para dar à luz. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido todas as palavras de Rabzeque, as quais o rei da Síria, seu senhor, para afrontar o Deus vivo e repreender repreendera as palavras que ouviu, ergue, pois, a oração pelos que ainda resistem. Foram, pois, os servos do rei Ezequias ter com Isaías, e Isaías lhe disse, dizei isto a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas, quer dizer, não tenha medo, né? Porque eles afrontaram. Enquanto eles estavam afrontando a Ezequias, estava tudo bem, né? Deus estava só olhando para tomar uma providência mais contundente, mais simples. Mas quando eles viram o canhão do deboche, da intimidação, sabe, da arrogância, da soberba, e ergue a língua diante de Deus,
e contra Deus, que dera vitória aos próprios inimigos, contra aqueles que se levantaram contra os próprios inimigos, porque até a vitória dos nossos adversários contra outras nações, é Deus a quem dá. O homem não pode receber coisa alguma se do alto não lhe for dado, e ponto. Isso aí foi Jesus quem disse através de João. Ponto. Aí vai dizer assim, ó, por causa das palavras que ouviste, com os quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele ouvirá certo rumor, e voltará para a sua terra, e nela o farei cair morto à espada. Quer dizer, quando as pessoas se levantam contra você, contra nós, contra mim, Deus, ele diz, quando ele conhece a nossa serviço, sabe quem somos, na essência, e o que fazemos, e o que, da forma com que nós procedemos, no nosso cotidiano, dando bom testemunho, o diabo não terá, né? Como eu vou dizer para você, vitória nesse ambiente, não. Não terá. Não terá. Não terá. Amém? Porque tudo em que nós, quando você depende de Deus, no caso, no meu caso, eu dependo totalmente de Deus. Eu não dependo de homem nenhum. Eu sou órfão de pai e mãe e sou abandonado até pela minha própria família. Então, eu dedico a minha vida 100%, o meu cotidiano, o meu trabalho, a Deus. Então, quando Ezequias recebe essa palavra aqui, ele se veste de saco, sobe ao templo e expõe a carta, né, do rei Senaqueribe e de Rabizeque, seu emissário, diante de Deus. Porque então agora eles afrontam não só o servo de Deus como o rei de uma nação que Deus o guarda através daquele rei chamado Ezequias, como também agora ele afronta o próprio Deus, criador dele mesmo. E aí então Isaías vai dizer para ele, não temas, porque Deus vai colocar um espírito, um rumor de um espírito, e quando ele chegar na terra dele, vai fazer ele cair a espada, e o fim dele não vai ser bom, você vai ver aqui. Aí diz assim, ó, a carta do rei da Síria. E voltou, pois, Rabizeque, e encontrar-se ao rei da Síria, e pelejando com eles em Líbano, porque ouviu que o rei já se havia retirado de Delax. E o rei ouviu que a respeito de Tiraca, rei da Etiópia, dizia, eis que saiu para a guerra contra ti, e assim tornou enviar-te mensageiro a Ezequias, dizendo, assim falarás a Ezequias, rei de Judá, não te enganes, o teu Deus em quem confias, dizendo, Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. E já tens ouvidos o que fizeram os reis da Síria a todas a terra, e como as destruiu totalmente. E crês tu que te livrarás? Porventura os deuses das nações livraram o seu povo que meu Senhor destruíra? Gozã, Rara, Rezefer e os filhos de Éden, que estavam em Tessalar, em Telassar, onde estão os reis de Ramate e o rei de Árpade, e os reis da cidade de Sefarvaim, e de Rena, e de Iva. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-as, então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante ao Senhor e orou perante o Senhor, dizendo, Senhor Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando alguém se levantar contra você, a primeira coisa que você... Sabe, você não tem que ir em pastor, tem que ir... É óbvio, se o pastor estiver muito perto de você, você pede uma ajuda em oração. Agora, se ele estiver muito longe, muito ocupado, que o celular não atender, aí a resposta é você que tem que clamar.
Então você sobe para o seu quarto, sabe, fecha as portas, apresenta as queixas a Deus. Faça como esses homens fizeram. Você viu aqui como é que as pessoas se gabaram? Hoje não está assim, os violentos, os bandidos, os matadores, né, as pessoas que arrancam vida do outro. E diz, não, fulano é bicho brabo, aqui com o cara bota pra pegar, hein? O cara falou que vai te pegar, pega nada. Se Deus entrar na questão, não pega nada, ele vai ser pego antes de chegar e pensar em tocar em você. Esses caras aqui, não era qualquer um, não. Esses caras eram poderosos em influências. Era pessoas, reis, gente maligna, com o coração virado e perverso para o mal. E eles achavam que eles iam fazer aquilo que eles fizeram com Oséias. Invadir a cidade de Ezequias, Jerusalém. Você está entendendo? Com intimidações de palavras. Colocar fogo na cidade, levar tudo de benéfico que existe dentro da cidade. Está entendendo? Mas antes eles mandaram um mensageiro lá para persuadir. Vieram até a mim também persuadir. Falar que ia fazer, que vai fazer. Não faz nada. Faz se Deus quiser que faz. Se Deus não quiser que faz, não faz, não. É feito antes. Vai ser feito antes. É. Então, aí olha lá, ó. Aí vai dizer assim, ó. E tendo Ezequias recebido a carta da mão dos mensageiros, leu-as, então subiu à casa do Senhor e estendeu perante o Senhor. E orou perante o Senhor dizendo, Senhor Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins. Tu somente é Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os teus ouvidos e ouves. Abra, Senhor, os seus olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, os quais ele enviou para afrontar o Deus vivos. Verdade é, Senhor, que os reis das Sírias assolaram todas as nações, e suas terras. Lançaram no fogo os deuses deles, porque Deus não eram, senão obras de mãos de homens, madeiras, pedras, por isso os destruíram. Agora, pois, Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Quer dizer, olha a oração do homem. É uma oração, irmão, que não precisa de presbítero, não precisa de pastor, não precisa de ninguém. Precisa de uma pessoa que tem uma intimidade, que tem um conhecimento, que conhece a Deus, que conversa com Deus, que está sempre diante de Deus, que comunga com Deus, que sabe quais são os preceitos de Deus, os caminhos de Deus, né? E conhece a essência do Criador e que tem intimidade com Deus. Isso é para a gente que tem intimidade. Isso é para a gente que ama o Senhor. Isso é para a gente que conhece a essência do poder do Todo-Poderoso. Quer dizer, é uma oração, né, de natureza real, saída do coração, pela essência da humilhação na qual ele foi suprimido. Você vai ver aqui o que os emissários dirão para ele. Né? Você vai ver. Então, a palavra de Deus, ela é muito forte, ela é muito poderosa. Ela não precisa de adereços para atrair ninguém. Ela, na sua própria essência, é estudada, está entendendo? Adorada, idolatrada pelaquele que gosta de ler, que gosta de estar em comunhão com a palavra, bem explicada, revelada à luz da mesma, ela atrai qualquer tipo de gente para si. Ela atrai. Ela não precisa de, fulano, vem aqui que eu estou entregando uma chave. Ciclano, vem aqui que eu vou fazer.
isso que eu vou fazer, que eu vou acontecer. Não. Ela, na tua essência, ela arrebenta. Porque na hora do perigo, as pessoas não vão querer saber de experiência de vida de ninguém. As pessoas vão querer saber quem é mais forte do que o meu opressor para me livrar. Quem é mais forte do que aquele que está me ameaçando. É isso que as pessoas querem saber. Quem pode entender que o meu caminho é de justiça? E por que eu não consigo prosperar? Será que é agora que vai vir a vitória? Ou quanto tempo será? Quem conhece a Deus e espera, porque sabe que tudo de Deus é no tempo certo e no amadurecimento do ser que aguarda a resposta divina para o momento certo, para a ocasião propícia. E não se desespera. E não se desespera. E não se desespera. Tem muita gente que se desespera aí, né? O sujeito fica desesperado aí. Porque não conhece a Deus. Vive no tempo humano, na solicitude das campanhas corriqueiras. Pessoas que sequer têm compromisso com Deus marcam data para receber a vitória. A internet tá cheia assim. Vamos para frente. Aí diz assim, ó. Aí Deus vai ouvir a oração do homem desse. Claro que vai. Claro que vai. Aí vamos para cima. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quanto ao que me pedistes acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi. Eita lá, manduriquebe na mandaraçá. Agora tu vai ver o que é. Quando Deus ouve a palavra, as palavras de Deus, as palavras, só as palavras. Porque quando Deus ameaça, ele faz. Aqui Deus não ameaçou, não. Aqui Deus falou e cumpriu o que falou. O sujeito ameaça, você corre para a polícia. O outro você, né? Um vai para a mandiga da macumba, outro vai para a magia negra. Mas o sujeito é morto com magia negra, com macumba, com tudo. Agora corre para Deus! No outro dia você só vai saber a notícia. Ah, fulano morreu. Teve um sujeito que apontou a revólver na minha cara lá no Tenente Jardim, Niterói. Ele apontou. Uma 6,35 desse tamanho assim. Eu morava numa gruta, ele também morava. Né? Esqueci até o nome do sujeito. E aí passou-se uns dias, ele foi atravessar lá Alameda São Boaventura, no Fonseca. Ele estava com o filho no colo. Esqueci, daqui a pouco veio o nome do cara. E tem um ônibus chamado Santa Isabel, irmão, que ele só anda lotado e ele só andava a 80, 90 por hora. É o diretão. Ele foi atravessar e estava meio engolado. O ônibus passou por cima dele, matou ele e o filho. Aí diz assim, ó. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel, quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi. E esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. Ah, virgem filha de Sião, te desprezam, zombam de ti. A filha de Jerusalém meneiam a cabeça por detrás de ti. E a quem afrontastes? E de quem blasfemastes? E contra quem alçastes a voz? Arrogantemente, ergue-te os olhos contra o Santo de Israel, por meio dos seus mensageiros, afrontas o Senhor, e dissestes: com multidões dos meus carros, subo acima dos montes e os mais intentos do Líbano. Deitarei abaixo os seus altos cedros e os seus ciprestes escolhidos,
chegarei à sua pousada extremas e ao seu densos, fértil pomar. E isso é o rei da Síria falando, né, a Ezequiel. Não, a Ezequias. A Ezequias, afrontando. Olha lá. Aí Deus vai dizer, eu mesmo cavei e bebi águas das estrangeiras, e com a planta dos meus pés sequei todos os rios do Egito. Acaso não ouviste que já há muitos dispus eu estas coisas, já desde os dias remotos, ou tinha planejado? Olha lá, acaso não ouviste que já há muitos dispus eu essas coisas, já desde os dias remotos, ou tinha planejado? Agora, porém, as faço executar. E eu quis que tu reduzistes em montões a ruínas das cidades fortificadas. Deus falando, né, para Senaqueribe, rei da Síria. Eu quis que você destruísse todas as cidades fortificadas. Eu quis que você destruísse todas as cidades fortificadas. Eu, o Senhor. Olha lá. Por isso, os seus moradores debilitados andaram cheios de temor. Envergonhados, tornaram-se como ervas do campo e ervas verdes das campinas, dos capins, dos telhados e dos cereais queimados antes de amadurecer. Olha o que Deus falou. Olha lá. Por isso, os seus moradores debilitados andaram cheios de temor e envergonhados. Tornaram-se como ervas dos campos e ervas verdes e o capim dos telhados e os cereais queimados antes de amadurecer. Deus falando, né, ao rei Senaqueribe a respeito, né, de como que se tornou os inimigos que Deus entregou na mão dos assírios. Porque os assírios, na verdade, quando foram afrontar Israel, afrontaram se gabando de todas as cidades que eles tinham arrebentado, acabado com os caras. Aqui está lá, ó, no versículo 12. Porventura os deuses das nações levaram o seu povo que meus pais destruíram? Gozã, Harã, Rezefe, os filhos de Éden, que estavam em Telassar, onde está o rei de Ramate, e o rei de Arpade, e o rei da cidade de Sefarvaí, ou de Rena, ou de Iva. Todas essas cidades, quem deu na mão do rei da Síria, Senaqueribe, foi Deus. E aí, ele, para tentar intimidar Ezequias, né, filho de Acais, que reinava em Jerusalém, né, que não tinha se corrompido contra Deus, como Oséias se corrompeu, filho de Inla, ele então, filho de Ela, ele se gabou. Olha o que eu fiz com as nações. E aí, Ezequias, o rei de Israel, fez aquela oração dizendo, Deus, ele destruiu as nações, fez o que fez, porque deuses eles não eram. Eles eram qualquer coisa, feito por mão de homens. Né? Mas Deus não. Deus eles não eram. Você entendeu? Aí então, Deus amostra as vitórias que deu na mão de Senaqueribe, que agora se voltou contra o povo de Deus, achando que Ezequias estava no mesmo erro, se recorrendo ao rei do Egito, como Oséias, filho de Ila, estava se recorrendo. E não é assim.
Meire Ribeiro. Meire Ribeiro. Pai do Senhor, Meire Ribeiro. Tá entendendo? Então, olha bem. Às vezes, as pessoas, ou mal, né? Os mentirosos de plantão, se voltaram contra algum crente, tomaram vantagem, mataram, cortaram a faca, destruíram a fogo, meteram bala. Então acha que você é semelhante a eles e que vai fazer a mesma coisa, né? Mas esquece que você é diferente. Oséias estava fazendo tudo que era de errado, né? Filho de Ela. Acais fez de tudo que era errado. Mas o filho, tal era, a Bíblia diz, tal era o rei Acais. Mas o filho de Acais não fez. Ezequias não fez. Oséias foi levado cativo para a Babilônia através de Salmoneses, rei do Egito, rei rei da Síria, porque ele era 2 pesos, 2 medidas, tinha combinado uma coisa. Primeiro que ele já tinha feito tudo errado. Primeiro que Deus falou para não fazer alianças com pessoas estranhas. Então ele tinha feito aliança com Salmoneses, rei da Síria, e depois deixou de pagar a Salmoneses, rei da Síria, e começou a pagar tributo ao rei do Egito, se garantindo no rei do Egito para livrar ele do rei da Síria. Olha que confusão. Quer dizer, eu chamo um mais feroz para me proteger daquele feroz, porque é esse que eu vou me amparar com ele agora. Tem muito cavalo, tem muito carro, tá entendendo? E o exército dele é maior. Não é pelo exército, não é pela multidão, não é pela intimidação. É pela desobediência. Primeiro que Deus diz para não fazer pacto e não se aliar a pessoas estranhas. Você é servo de Deus, você não deve se aliar com pessoas estranhas pedindo arrego. Você é de Deus, você tem que se aliar a Deus, tem que confiar em Deus e Ele vai te socorrer. Nada vai te ocorrer. E aí, então, ele tomou vitória em cima. Ele cercou Samaria por 3 anos, né? Ele cerca Samaria por 3 anos, Senaqueribe, né? Não, Salmonese, e leva Judá e Osés tudo preso. E Osés vai morrer lá dentro. Você está entendendo? Agora, o rei que assume agora, no lugar de Salmonese, que Salmonese é morto, agora assume Senaqueribe e acha que, como o pai dele fez, ele iria fazer o mesmo com Ezequias, como se Ezequias estivesse fora da posição de Deus, como se Deus não fosse proteger ele. Ele achava que Ezequias agia como o pai de Ezequias agia. O pai de Ezequias era um ímpio. O pai de Ezequias não tinha exemplo. Acais era um rei totalmente pérfido. Deus reprovou o reino dele. Deus reprovou. Só que o filho dele era uma bênção. O filho dele, você vai ver que no final era uma bênção. Deus amava Ezequias. Ezequias era um rei humilde. Vamos para frente. Vamos para frente, eu me empolgo. Vou até tomar aqui um refrigerante com água, porque eu sou diamante negro de Jesus. Eu sou. Que maravilha, né? Meire Ribeiro está assistindo. Oi, Meire! Pai do Senhor! Vamos para frente. Aí diz assim, ó. Mas eu conheço o teu assentar e o teu sair. O teu entrar e o teu furor contra mim. Olha Deus falando para Senaqueribe. Mas eu conheço. Quer dizer, primeiro Deus falou para ela, sabe aquelas vitórias que você ganhou contra todas aquelas cidades? Não foi pela força do seu braço, não, porque eu já estava cheio daquele povo. Então eu, Senaqueribe, entreguei nas tuas mãos. Agora tu não vende contra os meus, não, porque tu vai ver o que é que eu faço. Aí Deus faz aquela narrativa que antes eu já tinha lido aqui para você. Depois, se você chegou agora, eu vou lançar, tá? Isso aí na rede, aí você assiste. Aí Deus vai falar para ele no versículo 27 aqui, ó. Mas eu conheço o teu assentar e o teu sair e o teu entrar e o teu furor contra mim, Senaqueribe. Por causa do teu furor contra mim e porque a tua arrogância subiu até
os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Eita, Nashville, Cantarabacamanduriguébia. Esse inimigo vai voltar por onde ele entrou. Ah, mas a porta deixou, se vira, arromba. Mas você vai ter que sair. Vai voltar pelo mesmo caminho, vai voltar desesperado. Porque quem está contigo é o Deus Todo-Poderoso. Não perde batalha. Não precisa de favor de ninguém. Faz e faz bem feito. Vamos para frente. Olha lá, ó. Isso te será por sinal. Este ano comerás o que... Olha lá, ó Deus falando para Ezequias. Ó. Isso te será por sinal. Este ano comerás. E o que... Esse ano comerás. O que espontaneamente nascer. Deus falou, esse ano comerás o que espontaneamente nascer. E no ano segundo, o que daí proceder. E no terceiro ano, porém, semeia e colhe. E plantai vinhas, e comeis os seus frutos. E o que escapou da casa de Judá, ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo, e dará frutos por cima. O que Deus está querendo dizer? Porque Senaqueribe mandou Rabizeque e outros mais afrontar e dizer, olha, nós vamos invadir, vamos vir com... Primeiro ele pediu cavalos e homens. Pediu 2.000 cavalos, homens e muitos homens, para ir para o exército dele, porque Israel não tinha poder mais nenhum. Segundo ele pensava assim, Senaqueribe pensava assim. E diz que ia entrar e ia destruir tudo. Você não viu ele dizendo lá no versículo... Você não viu ele dizendo lá no versículo 23? Lê lá para você ver. Entrarei nos mais ocultos e vou apavorar. Ele fez até uma crônica, né, para exibir como ele atacaria. Vou ler aqui para você a crônica que ele fez para exibir, para dar medo em Ezequias. Olha lá. Por meio dos teus mensageiros, afrontastes o Senhor e disseste, com a multidão dos meus carros subo acima dos montes e os mais intentos do Líbano. Deitarei abaixo os seus altos cedros e os seus ciprestes escolhidos. Chegarei à sua pousada extrema e o seu denso, fértil pomar. Ele quer dizer que ia destruir, ia dilacerar, ia acabar com Israel. Ia entrar dentro dos tesouros, né, da família, dos filhos, ia arrebentar, porque era normal dos reis, quando pegava outros reis, tirava as roupas deles e levavam eles pelados, todo mundo pelado, cativo. Pelado como nasceu da mãe, com os bugiganga, bililio, bunda rasgado lá de fora. Espancado ainda no couro. Aí Deus olhou e falou, aqui não. Aqui você não vai fazer assim, não. Aqui a banda toca em Lá maior. Aí Deus falou, né? Fala, ó, planta, e o que tiver de resto vai dar. Aí, continuando aqui, ó, no versículo 30. E o que escapou da casa de Judá, ficou de resto. Tornará a lançar raízes para baixo, e dará frutos para cima. Porque de Jerusalém sairá o restante do Monte Sião. Cerca do rei da Síria. Não entrará nessa cidade, e nem lança, e nem flechas alguma, não virá perante ela, com escudos, e nem
uma... Olha lá, ó. Não virá perante ela com escudo, e nem há de levantar tranqueiras contra ela. Porque era normal, né, os caras colocarem tranqueiras, né, para não deixar sair, entrava pelos muros de trás, fazia aquele modelo ferradura e matava todo mundo lá de dentro. Então Deus falou para Ezequias, pode plantar, planta, come, ó, come o que está nascendo agora, depois você planta mais, porque ninguém vai vir aqui te perturbar, porque eu sei da sua integridade para comigo, tá vendo? Deus conhece da integridade nossa para com ele. Ele sabe quem somos nós. Ele conhece a nossa servir. O intento do nosso coração. Só Deus conhece. O homem não conhece. O homem pode te julgar pelo que te vê, mas não conhece você. Olha lá, ó. Pelo caminho por onde vieram, por este voltarás. Voltará. Mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu defenderei esta cidade para a livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Quer dizer, a promessa que Deus faz é fiel, né? Deus diz que jamais, jamais, jamais faltaria sucessor ao reino de Davi. E que não deixaria ninguém. E ainda que os descendentes de Davi fossem rebeldes, ele regeria com vara, com açoite, mas consertaria e deixaria sempre um fiel em cima do reino. Até que tudo se consumasse, segundo a palavra dele, até que Jesus viesse e acabasse a monarquia. Você vê como é que Deus é. E do jeito que Deus quis, aconteceu. Né? Aí diz assim, ó, pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei essa cidade para livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Quer dizer, Davi já era morto e Deus estava cumprindo a palavra ainda. Ah lá. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele adorando a casa de Nirox, seu deus, Adrameleque, e Cerezer, seu filho, o feriu a espada e fugira para a terra de Ararat. E Azar-Radon, seu filho, reinou em seu lugar. Acabou a guerra. Se levantou contra o servo de Deus. Deus levantou o próprio filho para destruir ele. A desgraça completa aconteceu na vida de Senaqueribe e de todos os seus coliderados. O próprio filho dele dizimou a vida dele. Estão se levantando contra você? Pronunciaram desgraça contra você? Desgraça pouca. Porque cairá sobre a própria mioleira do sujeito que está proclamando contra você a destruição da tua vida. Depois dessa, vou tomar até um Guaranágua. Guaranágua. É Guaraná com água. Ó, tá vendo? Coisa boa. Porque eu sou um diamante negro de Jesus. E eu é que sou. Rapaz, mas que beleza, né? Que benção. Eu não sei quem é essa irmã aqui, não. Irmã Meire Ribeiro. Bonita ela, né? É. Irmã Meire Ribeiro. Ah, deixa eu te contar. Hoje, eu acordei 6 horas da manhã. Aí fiquei pensando na cama, que eu não consegui dormir. Aí Deus falou para mim, descansa mais um pouco. Aí eu fui descansar mais um pouco. Aí disse que eu estava vendo, acho que era um livro,
Nesse descanso eu estava com a pessoa lendo o livro, né? Conversando com a pessoa. E de repente, desse livro, eu comecei a ver uma cidade no livro. Cidade mesmo, como se você estivesse vendo. Acho que era um livro, um espelho, sei lá o que que era. Não me lembro o que eu estava vendo. Só sei que não poderia estar vendo uma cidade por dentro daquilo ali, que era uma coisa portátil. E de repente eu fui parar. Aquele livro me levou para essa cidade. Eu fui arrebatado hoje numa cidade. Meu espírito foi numa cidade. Eu vi aquela cidade. E era como se fosse ou a Índia ou a Turquia. Que as casas eram tudo de laje, mas sem reboco, sabe? Aquele reboco de barro vermelho, sabe? Era tudo meio assim. Tinha aquelas comunidades assim, meio elevadas, assim, sabe? Não era morro, não. Era meio elevações, assim, sabe? Tipo Israel. Tipo Israel. Mas não era Israel. E tinha muitas escritas. Eu via. Eu andei nessa cidade todinha hoje. Andei nessa cidade de 7 horas da manhã até 9 horas da manhã. Arrebatado. Arrebatado. E tava eu e uma mulher lá. Para mim era Índia. Eu não me lembro, eu acho que era Índia. E as letras, que me mostrou mais interessante, que as letras eram uns cartazes, sabe? Tinha uns cartazes tudo vermelho. Acho que era a Turquia. Não sei. As letras eram tudo assim, gente. Se você souber quem sabe traduzir, ó, as letras eram mais ou menos assim, ó, nesse modelo de letra aqui, ó, tá vendo? Os cartazes estavam tudo escrito com a letra mais ou menos assim, ó. As letras eram tudo assim. Interessante, né? Ó, assim, ó, as letras. E eu tive, rapaz, eu fiquei assim, de cara, sabe? Eu fiquei. Aí depois eu voltei. Deus vai me levar para algum lugar do Oriente Médio aí. Eu acho que lá é o meu fim. Porque esses lugares não aceitam a palavra de Deus, eu estou lendo demais. Estou lendo demais. Quando você começa a ler assim, Deus está preparando. Eu já estou com 54 anos. E estava eu uma mulher. Essa mulher me levava e ela traduzia tudo que eu falava. Eu não sei não, acho que ela era acho que ela era minha esposa. Ela era mais ou menos da cor dessa Meire aí, ó. Meire Ribeiro. Está assistindo, mais ou menos assim. E ela me levava e eu pregava nesse lugar. Umas comidas estranhas, né? A comida deles era tudo estranha. Porque esse cara com turbante assim na cabeça, sabe? Aquele turbante assim. Aquelas roupas, tipo. Roupa de Israel mesmo, sabe? Eles me olhando muito educado, eles. Muito educado. Muito sério. Um povo muito sério. Eu acho que era Turquia. Acho que era Turquia. Eu não sei, acho que era Turquia. Deu a me levar para o lugar desse aí. Eu não sei aonde que é. Eu acho que era a Índia. Tá na minha cabeça, entre Índia e Turquia. A letra eu já mostrei para você. Era esse tipo de letra aí, ó. Vendo? Nos cartazes, ó. Os cartazes tinham as letras mais ou menos assim. Tinha vários cartazes desses nos muros. Com as letras assim, ó. Com as letras mais ou menos assim. Se você souber quem traduz essa letra, eu não sei. As letras eram tudo assim. Aí eu julguei que era para esse lado de lá mesmo. Letra diferente, né? As letras eram. Aí eu coloquei o que eu vi, ué. Interessante, rapaz. Que bênção, né? Vamos orar para Deus te abençoar. Soberano Deus, eterno Pai, que está no céu, diante da tua presença, quero te agradecer por este momento de paz, de alegria, de felicidade, de bondade. Momento que nós estamos aqui diante da tua presença, te adorando, bendizendo o teu nome, a tua majestade, o teu poder, a tua glória, a tua força, a tua eficácia, né? E intitulado, né? O mal, né? Ainda que nos intimide, não pode nos levar cativo, porque maior é o Deus que está em nós. Né? Baseado em 2 Reis, capítulo 19. Quero te agradecer por essa leitura, por essa palavra, por esse momento, pela Santa Ceia hoje, que o produto, a Santa Ceia, a oração, aquele momento foi maravilhoso. Né? E que cada um de nós possamos estar cada dia mais irmanado. Abençoa a Meire, abençoa esse outro irmão aí, né, o Prince, Victorace, né?
Abençoa esse povo que está nos assistindo e aqueles que vão receber. Que eles possam meditar nas palavras, meu Deus, meu Pai, pregadas hoje pelo Teu Espírito Santo. Me perdoe, né, se de repente eu externei qualquer insatisfação aqui, porque eu estou muito apegado à Tua palavra e não estou comendo mais qualquer coisa. Muito obrigado por este momento, por essa paz. E se nessa visão que o Senhor me deu, o Senhor tem um propósito, então que seja feito segundo a Tua vontade. Abençoa cada um que está vendo, dá uma noite maravilhosa, né? Um descanso seguro, completo, em nome de Jesus. É o que nós te agradecemos, não só hoje, mas para tudo e sempre. Amém. Receba a paz do Senhor, receba a bênção na tua vida, seja feliz. Aqui é o Negão do Saco Preto, pastor Nelson Nascimento. Paz do Senhor.